Bom dia a todos, graça e paz. Hoje, o primeiro culto de missões do ano de 2015. E a gente vai começar falando de um país que é longe. O país é a Austrália. É longe daqui, é perto da montanha. Isso, é longe, mas é perto. A Austrália vem do latim australis, que quer dizer austral, ou seja, do sul. Tem uma lenda do século II que é uma terra desconhecida do sul. Esse é um dos motivos que eles deram esse nome, que é Terra Australis Incognita. Bom, a Austrália está aqui localizada no hemisfério sul, fica entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Ela é a menor área continental do mundo. Ela também está localizada na Oceania. E interessante dela, que ao mesmo tempo que ela está próxima aqui, ela está longe, ela está próxima aqui de alguns países que nós já falamos e que tem uma interferência muito grande aqui, a gente vai estar vendo mais para frente. Bandeira da Austrália. Rapidamente, aqui a gente tem a bandeira da Grã-Bretanha, o Reino Unido, foi o país, a nação que colonizou ela. Logo em seguida nós temos uma estrela um pouco maior, que são de 7 pontas. Essa estrela de 7 pontas, ela significa basicamente os estados e o território de um modo geral, pelo que ela é composta. E aqui a gente tem o Cruzeiro do Sul, que todo mundo conhece. E por que o Cruzeiro do Sul na bandeira? Basicamente é porque em quase todos os horários eles conseguem visualizar. E também a posição geográfica da Austrália no mapa mundi, como a gente viu. Então é bem interessante isso. Próximo. A Austrália também é o lar de 3 bichinhos aí que todo mundo conhece. O primeiro é o canguru, o segundo é o koala, que é bem conhecido, que vem de lá, e o terceiro é o tasmaniano, que todo mundo conhece aí dos desenhos. Original de lá da ilha da Tasmânia. Mas esses são os 3 principais que a gente vai estar falando. Próximo, por favor. Vamos começar aqui pelos dados. É uma população grande, relativamente, de quase 23 milhões e 600 mil habitantes, dados atuais de 2015. Uma densidade de quase 3 habitantes por quilômetro quadrado, e uma população quase que equilibrada. 50,2 mulheres e 49,2 homens, então é bem equiparada. O IDH 0,93 é muito elevado, ou seja, está entre os top 10 do mundo, junto com o Chile, com o Japão, com Suíça, então é um país super desenvolvido. Língua oficial é o inglês, só que na prática, porque eles consideram-se como eles não têm uma língua realmente oficial. Por quê? Pela colonização deles, pelo histórico, são basicamente 260 idiomas que eles falam ali, inclusive algumas línguas indígenas ou aborígenes, que a gente vai estar vendo mais para frente. 15% da população falam 2 línguas. Dentre eles, o mandarim, o vietnamita, o árabe, o cantonês, o italiano e o grego. São línguas mais faladas logo após o inglês. 65 mil australianos falam o português, então quem quiser ir para lá e tiver alguma dificuldade com o inglês, consegue se comunicar pelo nosso português. É interessante falar, próximo, a moeda deles é o dólar australiano, assim como tem o dólar canadense, o dólar americano e o dólar australiano. E aqui a gente vai ter a visualização das moedas, que, como a gente viu ali anteriormente, o canguru aqui é o ornitorrinco, que é outro animal bem específico lá da região, que já está carimbado ali nas moedas dele. O capital é Canberra, a gente acha que é Sydney, eu achava que era Sydney, não, é Canberra. Canberra é interessante dizer que ela é menor do que Minas Gerais e São Paulo juntas, então é muito pequenininho. A cidade mais populosa é Sydney, que todos nós conhecemos, com basicamente 12 milhões de habitantes. E Sydney, apesar de ter tudo isso de habitantes, gente, é só 40% do tamanho do DF. Então é muito pequena. A área é 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela está atrás apenas do Brasil, que o Brasil é o 5º maior área continental do mundo, ela é a 6ª. E o clima é um clima oceânico, área tropical, que a gente vai ver logo em seguida como é que ele atua. Aqui a gente consegue ver as suas capitais, Canberra principalmente, e Sydney, que nós acabamos de comentar. Por favor. Aqui a gente tem um modo geral das capitais, o Opera House, que é mundialmente conhecido,
e todas as suas estruturas que a gente consegue visualizar. Por ter uma costa litorânea muito grande, também é uma cidade, um continente que tem uma praia muito boa também, principalmente para os surfistas. Aqui o clima, como eu falei para vocês, a gente tem aqui o clima tropical, incidente ali muito pela Papua Nova Guiné, clima temperado aqui que a gente consegue visualizar, e de um modo geral, entre o equatorial com o clima desértico aqui, que a gente tem quase todo o território. Então é um continente de muita diversidade, tanto climática como de fauna e de flora. Aqui a gente tem a barreira dos grandes corais, é a maior barreira de coral do mundo, também é situada ali. Ela começa ali, ó, Papua Nova Guiné, então pega todo o noroeste aqui, nordeste do país. Ela tem basicamente 2.900 quilômetros de extensão, é muito grande mesmo. É um dos locais preferidos para fazer mergulho, que as pessoas utilizam pela diversidade que tem aquática. E ela tem uma largura entre 30 a 740 quilômetros, então é muito extensa e muito larga em alguns pontos. E é considerado um patrimônio da humanidade. O rugby é um dos esportes principais que eles têm ali, principalmente junto com a Nova Zelândia, que a gente consegue ver aqui pelo uniforme preto. São os dois países que ali pela região sempre disputam entre primeiro e segundo lugar nos campeonatos. A natação é outro esporte muito difundido ali. A Austrália é o segundo país com o maior número de medalhas olímpicas no mundo. Então realmente eles têm todo... Esse daqui é o Ian Thorpe, é um nadador mundialmente conhecido. Então eles realmente utilizam muito. Hoje em torno de, no mínimo, 60% dos jovens de 15 até 30 anos praticam algum tipo de esporte. Então realmente ali é bem difundido a parte de saúde física. Política. É uma monarquia constitucional, democracia federal parlamentar. Ela se assemelha muito com o que a gente tem dividido no Brasil e em própria Inglaterra. A figura do monarca é a Rainha Elizabeth, só que ela fica sitiada, a base dela é na Inglaterra. Governador-geral e primeiro-ministro. O governador-geral é como se fosse a figura da monarquia, da rainha dentro da Austrália, e o primeiro-ministro é quem efetivamente bate o martelo, quem comanda. O primeiro-ministro indica a monarca, quem é a sugestão dele para ser o governador. Existe também o presidente do Supremo Tribunal, e assim como o Brasil, também é dividido entre legislativo, executivo e judiciário. Esse é o rapaz Tony Abbott, que é o primeiro-ministro, ele quem comanda ali a região da Austrália. Composição, como é que a gente está? Como vocês viram ali no início, a gente tem muita língua chinesa, grega, a própria parte também inglesa deles. Então, basicamente, ela é composta por australianos e ingleses, que é a grande maioria, 37%, 31%. Depois nós vemos com o restante. É interessante frisar que a população ela gira a idade média entre 81,6 anos. Os homens algo em torno de 79 anos e as mulheres algo em torno de 84 anos. Então, pelo IDH ser muito elevado, obviamente, tem a condição de uma expectativa de vida muito grande. A população indígena, ou aborígenes, é 0,99. Mesmo assim, ainda representa um grande número, que é quase 600 mil aborígenes atualmente, nos dias de hoje. 2 em cada 7 australianos nasceram em outros países, como a gente pode ver aqui por essa numeração. Quais países seriam? O Reino Unido, Nova Zelândia, China, Índia, Itália, Vietnã e Filipinas. Então é uma miscigenação, é um caldeirão igual Brasília aqui, muito grande de cultura. Bom, formação do país. Por ser um país antigo, ele é estimado entre 48 mil e 42 mil anos atrás, é quando começou efetivamente a colonização. Migração pelas pontes de terra. Aqui eu dividi entre 8 e 7 pontos principais, senão é muito extenso e deveria se perder demais. Então pode passar. Portugal, Holanda, Reino Unido. Aqui a gente vai estar falando logo à frente junto com as imagens. Pode passar mais um. Bom, começando pela população da colonização. Aborígenes, basicamente eles eram caçadores e coletores. Quando eles chegaram, os colonizadores identificaram a sua população, assim como nós no Brasil tínhamos os índios.
Eles eram os caçadores e coletores. Eles tinham, ainda existem na verdade, uma religião deles, que é o Templo dos Sonhos. O que é isso? Eles têm como se eles vivessem duas vidas, ou seja, uma vida que é o dia a dia deles atual e uma vida que está por vir, que é como se fosse uma segunda casa, que meio que se assemelha com o que a gente acredita. Na língua deles se chama Alterinca, ou seja, eles também cultuam apostes, totens que eles têm ali. Migração por ponte de terra, esse foi o segundo item. Basicamente a população veio aqui nessa ligação da Papua Nova Guiné há muitos milhões de anos atrás, quando o mundo era um continente só, que existe essa teoria, né? Então houve aqui essa ponte de terra que a gente houve a colonização deles. Aqui é James Cook, fazendo o contraponto, Portugal, Holanda e Reino Unido. Portugal foi considerado o primeiro país que descobriu a Austrália, pelo todo o histórico que tem. Porém, eles não colonizaram, eles apenas registraram que existia um continente, que era o continente australiano. Logo em seguida vem a Holanda, pela figura de William Jason. Ele efetivamente não povoou, mas desceu na terra, que era a Austrália, iniciou uma colonização chamando de Nova Holanda. Porém, em 1707 veio James Cook. James Cook, ele efetivamente desceu, colonizou e povoou a Austrália. Aqui a gente tem a geração roubada. Isso é basicamente depois de 150 anos de colonização. O que aconteceu? Chegaram os europeus com as doenças e acabaram quase dizimando a população. E aqui os brancos basicamente roubavam as crianças para ter como filhos. Então isso ajudou em muito a redução da população aborígene. Vale lembrar que a Austrália inicialmente era uma colônia penal. Eles pegavam os bandidos, os condenados e levavam para dentro da Austrália. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante que é a corrida do ouro que teve, que são os aborígenes junto com os ingleses da época, que basicamente era a corrida do ouro mesmo. Ali teve uma situação muito interessante, foi a desobediência civil, 1850. Como é que eles iam resolver isso? Pessoas de vários locais estavam vindo ali, estavam tendo uma confusão muito grande, culturalmente e civilmente falando. Ali, em 1856, é considerado o primeiro local no mundo onde foi utilizado o voto secreto, para conseguir ter uma política iniciando ali toda uma forma de controle. O voto secreto. O voto é bem interessante, que após a Segunda Guerra, a gente tem a Austrália Branca. Com isso daí, o que era a Austrália Branca? Igual a apartheid na África do Sul. Então havia uma segregação. Com a instituição do voto, eles começaram a tirar essa Austrália Branca e existe realmente a inter-relação dos dois povos. E obviamente com a imigração que era muito aberta, que até hoje atualmente é muito fácil a imigração ainda na Austrália, começou a haver uma diversificação muito grande, uma heterogeneia, tanto demográfica como cultural. Logo em seguida a gente tem o Australia Act, 1986, bem recente, menos de 30 anos praticamente. O que foi isso? Foi basicamente a separação, entre aspas, da Austrália com a Inglaterra, com o Reino Unido. Que logo em seguida, não tão logo em seguida, em 1999 houve um referendo. Esse referendo era: realmente vamos ter um presidente, vamos nos livrar 100% da Inglaterra ou não? 55% da população optou por não, igual como teve agora na Escócia. Eles optaram por não, por permanecer vinculado. É interessante citar que, apesar de toda essa situação de voto, de segregação, o voto ele é obrigatório para eleições federais. Para eleições locais, ele não é obrigatório, ele é opcional. Então a gente começa a ver uma diferenciação realmente no que tange a política dentro desse país. E isso vai influenciar diretamente o que a gente chama de secularismo dentro da Austrália do dia de hoje. Religião, o que a gente interessa. A Austrália é basicamente um país cristão, porém, os dados que eu peguei de 2003, 2006 para cá, vem tendo uma redução absurda. O dado mais atual, que agora é de 2014, é 61% eles são cristãos, divididos basicamente entre católicos, 25%, e anglicanos, 17,3%. É interessante frisar que, devido ao secularismo,
as pessoas cada vez menos vão às igrejas, cada vez menos vão aos cultos, e começa a aparecer a figura do sem religião, que eles basicamente acreditam que existe Deus, mas não dizem eu sou da denominação X, Y, Z, e também não fazem nada pelo seu próximo de certa forma. Tanto que a gente pode ver que é um número crescente, 22%, comparado aqui com os 25%, por exemplo, dos católicos. Também a grande influência do budismo, como a gente viu que a China também tem muito a situação da própria colonização, de imigração, o islamismo, como a gente viu, hinduísmo e judaísmo, são outros que são basicamente muito presentes ali na situação religiosa do país. Porém, atualmente, como é que é o evangelho? Pode passar. O evangelho na Austrália de 2014 2015. Mundialmente conhecida a Hillsong Church, que veio da Inglaterra, correto? Se não me engano, eu acredito que seja da Inglaterra a base deles. Aqui é interessante, gente, isso aqui é um grupo de pastores do Maranhão. Existe um braço de uma igreja evangélica do Maranhão na Austrália. E é um trabalho bem interessante que eles fazem na cidade mais isolada do mundo, que a gente vai ver logo em seguida. Aqui a gente tem um culto na Hillsong Church, muito lotado. A Hillsong é a maior igreja evangélica da Austrália. E obviamente eles têm um direcionamento muito musical, com louvor, e é para atrair os jovens, esse é o foco deles. Nós também temos outras denominações, como a IASD Sydney, Igreja Adventista da Língua Portuguesa. Os cultos são bilíngues, entre inglês e português. Aqui está um pouco ruim a imagem, mas é da Revival Church. The Revival é uma igreja que não é bilíngue, ela tem basicamente o foco em avivamento. E eles também fazem todo um trabalho bem forte na Austrália, nas suas principais capitais. Também nós temos a Australia Christian Church Assembly of God, ou seja, a Assembleia de Deus, também tem um braço lá e trabalha muito forte. A Vineyard, que também é muito conhecida, sempre com esse direcionamento muito para os jovens, que basicamente a população da Austrália é uma população jovem. Vocês lembram daquele pastor lá do Maranhão? Ele aqui, ele tem uma rádio que é a forma de evangelizar, The Great Love of God, o grande amor de Deus. Ele está situado na cidade de Perth, P-R-T-H. Só que não é tão Perth assim numa cidade. Ela é considerada a cidade mais isolada do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. Sendo que a cidade mais próxima dela, com mais de 1 milhão de habitantes, é Adelaide, que ela está simplesmente a 2.104 quilômetros de distância. Existem outras cidades aqui próximo, mas não são consideradas metrópoles, são pequenas cidades. Então ele tem um trabalho muito forte nesse sentido aqui, nessa cidade mais isolada do mundo, que ela é considerada. Só que infelizmente nem tudo são flores. No mundo tereis aflição, como diz a palavra, mas não. Aqui nós temos a Westlife Church, ela tem a escola do sobrenatural. Infelizmente, acaba tendo situações como, por exemplo, eles ensinam a ressuscitar pessoas, a multiplicar pão. Então realmente é o secularismo entrando, onde a gente tem que trabalhar muito. Nós temos também situações de 2011, mas é ainda muito atual, o conflito de manifestantes evangélicos e gays na Austrália. Não se sabe dizer exatamente quem começou, mas basicamente era uma manifestação dos gays e evangélicos radicais partiram para o lado para agressão física. Então, quer dizer, são situações que infelizmente acabam acontecendo. Com mais uma situação, esse é um missionário que trabalhava na Austrália do Sul e foi para a Coreia do Norte. 75 anos ele tem apenas, um novinho, né, gente? Então, ele estava evangelizando na Coreia do Norte, próximo de templos budistas. Ele sabia de toda a situação, que a Coreia do Norte é um dos países que tem a igreja mais perseguida do mundo. E ele foi preso. Por enquanto, até os dias de hoje, isso agora é de 2012 para 2013, foi quando ele foi preso. Ele ainda está fazendo trabalhos forçados numa colônia penal. Mas a gente sabe que só mesmo a intervenção divina para ele ser liberto dali. A esposa dele estava junto na situação, porém ela não foi rotulada como também pregando o evangelho naquele momento, então ela acabou não sendo presa. Esse era o material que ele estava divulgando. Realmente, does it matter? Realmente importa no que eu creio? Então, por causa desse material, por causa do evangelho, realmente ele acabou sendo preso e continuou.
Tem uma passagem na Bíblia que vem muito à memória agora, que é aquele que larga pai, mãe, filho, família, em prol da palavra, receberá um galardão. Os filhos daquele missionário, eles hoje são maiores de idade, mais de 20 anos de idade, eles também estão em países com a igreja perseguida, como o Vietnã e o Iraque, Irã, se eu não me engano. Então, quer dizer, realmente Deus colocou um chamado dentro daquela família e por causa dessa situação, Deus vai fazer uma obra muito grande, gente. Eu creio nisso, na verdade. Bom, e finalizando, vamos orar principalmente, gente. Opa, desculpa. Volta mais um. Don Richards é um missionário intercultural. Ele é mundialmente conhecido por ele trabalhar com aborígenes, canibais e indígenas pelo mundo. Tem uma frase que ele utilizou aqui para a Austrália, que é: apesar de ser um país desenvolvido, rico, muito organizado nas áreas educacionais, no comércio, indústria, agricultura e pecuária, está dominado pelo secularismo ateu. Don Richardson. Ele foi o primeiro missionário que teve um insight, o ouvir de Deus, que os povos indígenas, aborígenes, têm uma situação que Deus plantou no coração deles, um ser maior, um ser divino. Como assim? Se a gente pegar todas as religiões que eles professam, sempre tem um ser maior, um ser divino, um ser que leva sempre a algo maior, que é Deus. Então Deus, com a sua sabedoria, mesmo assim plantou no coração de todos, inclusive dessas tribos indígenas. Próximo. Então aqui tem a figura de um livro dele também, que trata justamente disso. Só aqui é mais específico para crianças aborígenes. Então é um retrato mesmo, né, dessa situação. Atualmente ele ainda é vivo, esse missionário, deve estar na faixa de quase 80 para 90 anos, e na ativa. Isso é interessante dizer. Se a gente lembrar de Moisés, de Noé, que estavam em idade avançada quando Deus fez o chamado, eles tinham basicamente a desenvoltura, o gás que os mais jovens têm. É isso, com Deus tudo é possível, né, gente? Amém. Basicamente, então, a gente está terminando agora, vamos orar. Isso daqui eu peguei de um pastor que, no culto de oração que ele tem ali, pedindo basicamente pela intercessão, que a palavra não seja distorcida, e para que os líderes da igreja australiana não se corrompam e preguem e vivam a verdade que há. Como a gente viu, o secularismo está muito forte, está reduzindo cada vez mais. Então parece que quanto mais elevado é o índice de desenvolvimento do país, mais a figura, mais Deus acaba sendo deixado em segundo, terceiro ou quinto plano. Bom, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por trazer essa situação que ocorre no país, que todos acham um país desenvolvido, um país bom, um país com muito desenvolvimento, mas é um país que tem sede pela Tua Palavra. Senhor, nós pedimos especialmente pelos missionários que estão ali, que por mais que eles não tenham uma perseguição igual há no Irã, no Iraque, na Coreia do Norte, mas ainda assim o inimigo se levanta contra eles, Pai. Sê com eles, Senhor. Pai, nós te pedimos também em especial por todas as pessoas que estão à frente da obra na Austrália, que elas consigam ver o Teu sobrenatural, e não que seja o mundo secular, as coisas do mundo que vão direcionar, e sim a Tua palavra e o Teu mover, Senhor. Pai, sê também com os missionários da Austrália que estão em outros países, levando o Teu Evangelho, pregando, levando as boas novas. Coloca, Pai, eles sempre no Teu caminhar, no Teu caminho de retidão. Senhor, que essa breve apresentação que eu trouxe aqui toque as pessoas que vieram, as pessoas que estão vendo pela internet, e que elas saibam, Senhor, que só o Senhor é Deus, e que Tu fazes tudo de forma irrestrita, de forma integral, de forma íntegra, e tudo da forma que realmente cada um de nós precisamos, Senhor. Pai, capacita as pessoas que têm um chamado para a missão, capacita cada uma delas, fala ao coração delas, Senhor, para que elas saibam para onde ir, para onde Tu queres que ela vá, e que elas ajudem as Tuas ovelhas que precisam de Ti, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.